Voltamos! Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao podcast da segunda-feira e hoje nós iniciamos uma nova série de 3 semanas. Aos sábados, no Radiação, nós estamos falando sobre um novo olhar sobre a igreja e temos refletido sobre o fato de que a igreja é um movimento de pessoas ao redor e em direção a Jesus, que espalham seu amor, incluem outras pessoas, têm Jesus como alvo e alimentam a esperança no presente e no futuro. Tem 2 questões no pano de fundo da carta que nós estamos lendo, que é a carta aos Tessalonicenses, que nós queremos tratar nos próximos podcasts. A primeira delas é como um cristão lida com o seu trabalho e a outra, que está na segunda carta, fruto do primeiro tema do pano de fundo, Paulo fala assim, dos fins dos tempos e a chegada do que ele chama de filho da perdição, o anticristo. Então, como pano de fundo dessa carta para essa igreja que cresce rapidamente e precisa entender o seu papel e a sua identidade, estão lá 2 questões fundamentais para qualquer tempo ou época. Como conciliar fé e trabalho e como lidar com a possibilidade de viver os últimos tempos com a chegada do que a gente geralmente chama de anticristo. Antes, nesse episódio, nós vamos conhecer esse primeiro pano de fundo da chegada de Paulo a Tessalônica, seguindo 2 pistas que o texto nos dá, que são importantes para os relatos de Atos 16, que precede a chegada em Tessalônica. A gente volta depois da vinheta. Segura aí. Júnior, seja bem-vindo depois de uma alta temporada de férias. Eu não quero dizer, mas as minhas férias estão acumuladas já. 2 férias. A lei fala que não pode acumular. Tá certo. Olá, pessoal, tudo bem? Muito bom estar com vocês de volta aqui. Vamos ver o dia que a gente vai te dar férias. Acho difícil, mas vamos tentar. Vamos lá. A gente paga. Não quero receber, não. Você não pode pagar 100%. Bom, vamos lá, vamos voltar. A gente quer as 2 pistas. A gente falou que nesse texto aqui, vamos ler 2 pistas. Nós vamos ler 2 pistas. E a gente acabou de assistir uma série que é policial. Se você ainda não assistiu, aqui no podcast da segunda-feira, geralmente a gente fala as séries que a gente está assistindo. Exatamente. A gente acabou de assistir uma que é super legal, pessoal, que se chama Mare of Easttown. Como que é? Easttown. Mare of Easttown. Depois a gente escreve, que parece estranho, mas é o nome da cidade, né? Easttown. E você se inspirou nessa série para escrever esse podcast? Então, é que parece que nesse texto essas 2 pistas são muito legais. E elas estão bem escondidinhas, não é simples de encontrá-las não, porque não está tão na cara. Mas elas estão lá. Os cristãos vão chegar em Tessalônica com Paulo e seus companheiros em Atos 17, mas em Atos 16 vai ter uma informação bem importante. Eles tinham acabado de passar por uma cidade chamada Listra, onde eles vão conhecer Timóteo, e Timóteo vai entrar no time de Paulo, né, a partir dali. E aí a gente vai ter essas 2 cartas ligadas a algumas preocupações de Paulo com essa cidade. Mas o interessante dessa história é que, saindo de Listra e Icônio, eles vão tentar levar o evangelho para a Ásia e não conseguem. O texto diz lá, a gente vai ler, que o Espírito Santo impediu eles de entrarem na Ásia e impediu eles de entrarem na Bitínia. Nós não temos muitas informações sobre o impedimento, o texto só fala que ele foi impedido. Mas essas 2 pistas apontam 2 coisas interessantes que podem ajudar a gente a entender por que o Espírito Santo não deixa eles irem para 2 lugares e o manda para um outro lugar que talvez não estava na cabeça de Paulo, que é a Macedônia. Legal. Então, gente, só para dizer também, né? Quem for assistir a série que a gente tá falando aqui, passa o primeiro capítulo, porque é muito ruim o primeiro episódio. E depois segue na série, né? do Mare of Easttown. É muito ruim o primeiro capítulo, o primeiro episódio é muito ruim. Mas o Júnior gostou, porque apresenta os personagens. É uma série que precisa apresentar todo mundo antes de começar. Nossa, dormi, assisti em 2 partes e queria parar para assistir na terceira. Mas depois fica muito bom. Talvez aqui
não na mesma proporção, mas você tem que passar pela primeira. Paulo teve que passar pelo primeiro não, mudar sua rota para depois seguir aqui a caminho da Macedônia, certo? É isso, a gente tem duas referências interessantes. A gente vai ler Atos 16, de 1 a 10. E vamos ver se o nosso pessoal pega. Não é simples não de pegar, mas a pista está escondidinha. Eu só peguei ali. a primeira, a segunda eu não peguei. Bom, vamos lá. Então a gente vai ler Atos 16, do 1 ao 10. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número em cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. E aí, percebeu alguma coisa? Você que nos ouve, quer um tempinho, voltar, parar de assistir agora, olhar para o texto de novo, Atos 16, de 1 a 10, a primeira pista está presente na leitura desses versos. Mas está tão simples assim? Está na cara? Não está na cara não, mas se ler assim com bastante atenção, tem uma informaçãozinha tão escondidinha que dá uma pista muito interessante do que está acontecendo ali. Especialmente se você está lendo o texto, porque para quem está só ouvindo o texto, não fica claro. Mas dos versos 1 ao 9, a gente tem uma maneira de apresentar o grupo de Paulo, ou seja, é um leitor que está de fora, ele está lendo e falando na terceira pessoa. Um autor, na verdade. É um autor, né? É como se ele fosse um narrador do texto. Isso. Se você for no verso 10, muda. Ele fala assim, ó. Primeiro ele estava assim, então contornaram, então chegaram e tentaram entrar. E no verso 10 ele fala assim: depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente. Ou seja, ele se inclui na viagem. É esse narrador que estava olhando de fora, quando vai para a Macedônia, entra, como se fosse um passe de mágica. Ele mudou a voz do texto de eles para nós. É isso. Entrou alguém na história, parece que exatamente em Troade, porque é quando eles chegam em Troade que a voz muda de eles. Eles foram os companheiros de Paulo para nós decidimos ir para a Macedônia. E nesse caso, então, é quem escreve Atos. E quem escreve Atos? Lucas. Lucas. E Lucas é o quê? Médico. Pois é, olha que pista. Para quem está buscando entender alguma coisa, um detetive, isso aqui é muita coisa. Parece que não, mas é. Mas os historiadores, os teólogos, eles vão pegar essa pista para talvez sugerir que o impedimento de Paulo de ir para alguns lugares... Diz que o Espírito de Jesus os impediu. Isso. Não é porque o Espírito Santo entrou na frente e falou, não vão para cá. Não, são circunstâncias que os afastam e que os impedem de entrar lá. Então, pode ter sido uma fala direta? Pode. Pode ter sido um sonho, assim como ele teve um sonho do mas eu acho que estaria escrito. Passa a Macedônia. Enfim, mas parece que ocorreram circunstâncias, como você disse, que eles vão caminhar para a primeira vez para a Europa. É a primeira vez que o evangelho vai pisar. Eles estavam tentando ir para a Ásia aqui. Eles estavam tentando ir para a direita, para a Ásia. E agora eles foram enviados para a esquerda, para a Europa, para o oeste, né? Eles vão fazer a conquista do oeste, né? E qual que é o motivo, então, que você acha que os impediu? Então, não eu, mas alguns autores eles vão dizer que é possível que as circunstâncias de Paulo
faz Paulo entender que o Espírito Santo está impedindo de ir, porque ele pode ter tido algumas quedas da sua saúde. Algumas pessoas defendem que aquele espinho na carne que Paulo fala que tem é uma doença que ele tem e que o enfraquece. E aqui é a primeira vez que Lucas entra na história. E Lucas, ele é um médico. E parece que daqui de Atos 16 para frente, às vezes o texto vai voltar para a primeira pessoa do plural, ou melhor, para a terceira pessoa do plural, eles, e às vezes ela volta para a primeira do plural, nós. Ou seja, mostra que Lucas ia e voltava, ele não estava constantemente, o tempo todo, nas viagens, mas ele era como se fosse um itinerante. Ele estava um tempo e parece que ele se afastava um pouco e ele voltava. Mas não dá para ter certeza também, né? Não, com certeza não, é só uma pista. É interessante perceber essa entrada nessa circunstância, e o que eu acho que o que é importante aqui para esse contexto assim do que a gente vai tratar a partir da semana que vem, que é a questão do trabalho, e na outra questão do anticristo, nesse fato específico, aponta para que fraqueza, dor, mudança de planos, enfim, nada impede esse homem de seguir o seu propósito, os seus caminhos, aquilo que ele tem como missão de vida. Isso é interessante, porque Paulo tinha um plano e ele teve que alterar. Sim. Ele reconhece Deus em todo esse processo, ele lida com a alteração e segue, o que muitas vezes não é fácil de fazer. Porque se ele tem uma rota traçada, ele tem um objetivo, ele sabia a igreja que ele queria visitar, e o Espírito de Deus o impede, ele aceita, muda a chavinha da sua cabeça e segue. E é legal saber que foi assim que Lucas entrou na história, que no caso ele mesmo estava narrando, né? Exatamente. Tem alguma outra pista que você acha que é interessante? Essa já é bem mais discreta e precisa conhecer mais a história e a região onde tudo isso está acontecendo. Se fosse um detetive, é óbvio que ele iria buscar isso, e é o que os historiadores fazem, né? Paulo, ele vai entrar numa região que parece que tudo aponta para uma única referência. Qual que é? O grande, conhecido como Alexandre o Grande, Alexandre Magno, né? Dizem os historiadores que mais do que conquistar regiões, ele tinha uma intenção, que era unir o mundo todo, de leste a oeste, debaixo de uma só cultura, da cultura grega, né? Ele tinha a intenção de tornar todos os homens dignos de uma vida como os gregos. Então, ele é mais tratado do que um conquistador que escraviza, mas um conquistador que quer libertar a partir da filosofia grega. E agora, como que os historiadores chegam nessa teoria? Eu lembro que no primeiro episódio da nossa série no Radiação, e se você está acompanhando esse podcast depois, em algum outro período que a gente já não está mais nessa série, ela se chama Um Novo Olhar sobre a Igreja. Vale a pena conferir, e a gente vai deixar também aqui conectado ao final do podcast já para começar esse episódio. Mas eu lembro que você falou que o nome da cidade de Tessalônica é o nome da irmã do Alexandre, certo? Exatamente. Como é que é mesmo? Tessalônica. Ela chama Tessalônica? Ela chama Tessalônica. Ah, tá. Tudo ali por diante nessa viagem vai ter referências, impregnado de lembranças de Alexandre. Então, Troade, onde Lucas provavelmente reside. Na verdade, o nome completo de Troade era Troade Alexandrina. Legal. Eles saem de Troade Alexandrina e vão para Filipos. É a primeira cidade que eles param. Filipos tem esse nome, essa cidade, em honra ao pai do Alexandre. E a cidade de Tessalônica, a meia-irmã que a gente falou. Então, Paulo está diante do fato, assim, é como se passa a Macedônia, ele está diante de uma circunstância em que aponta para ele assim, quem precisa conquistar e libertar o mundo é o Evangelho, é Jesus Cristo. Todos os povos livres, unidos de leste a oeste, essa também é uma presença muito forte na ideia do Evangelho. Ide por todos os povos, para todas as etnias, levando o Evangelho a todas as pessoas. Que interessante. De alguma forma, então, as duas pistas apontam para duas coisas muito legais para quem vive com Jesus e decide levar Jesus para outras pessoas. A primeira delas, que a gente já identificou aqui, são as limitações, mudança de rumo, de planos, dificuldades, uma doença, dores da alma que podem vir junto, dificuldades que não nos deveriam fazer parar.
Sim. E a outra coisa é que levar Jesus aponta para a maior mudança e transformação que o mundo precisa para encontrar liberdade e destruir as inimizades e um dia viver um mundo unido, em paz, em harmonia. A ideia do Alexandre não é uma ideia ruim. Não era mesmo. Mas ele não consegue fazer isso. E Paulo está exatamente no meio dessa história, né? E ali o evangelho realmente, a partir da Europa, é o que a gente pode chamar hoje de um mundo ocidental cristão, entendeu? Então, bom, para a gente terminar, agora sim a gente chega em Tessalônica. Toda essa história vai ser importante para conversarmos semana que vem sobre fé e trabalho, porque os tessalônicos, quando têm acesso a essa mensagem e se rendem a Jesus, eles entendem errado a proposta de Paulo. E isso é um pano de fundo importante ali na carta. Talvez porque eles não tinham essa noção toda, né, dessa história que a gente hoje lê de longe, né? De Paulo enfrentando suas lutas diárias e vivendo a fé, conjugando tudo isso sem fuga, mas enfrentando o seu dia a dia. E o outro aspecto, que é o do anticristo, existe ainda essa luta entre duas possibilidades de conquistar o mundo. E isso vai estar presente na segunda carta, mas é assunto para o último podcast. Legal. É interessante como uma história relativamente simples, tem tantos detalhes importantes à medida que a gente lê, vai conhecendo um pouco mais, e o tanto que ela vai impactar as nossas conversas nessas 2 próximas semanas. Sim, aí a gente vamos caminhar para o final aqui. Paulo chega a Tessalônica, poucos judeus aceitam, Atos 17, os primeiros versos. Tá. Poucos judeus aceitam, muitos gregos e homens e muitas mulheres. O texto diz lá que não poucas mulheres aceitaram a mensagem. É uma igreja diferente de muitas outras. Eu acho que Filipos e Tessalônica são igrejas mais gentias do que judias. As duas cidades, olha que interessante. Paulo está chegando no lugar que ele está diante do fato de conquistar o mundo. E realmente quem mais aceita o evangelho em Filipos e em Tessalônica não são judeus, são minorias. São as outras nações. Tanto mulheres quanto gentios, certo? Exatamente. Gentios, pessoal, só para você entender, gentio é a forma como era dito naquela época para povos que não eram da religião judaica. Não só religião, né? Não eram judeus. Povo judeu. Judeu, exatamente. Então aí tem uma frase, é a única que eu quero destacar, que ela é dita de forma pejorativa no texto, mas que lida e ouvida sob a perspectiva do que a gente conversou hoje é um grande elogio. Quando o pessoal da cidade, principalmente os judeus, ficam revoltados com o que o evangelho está causando naquela cidade de revolução, de transformação, eles dizem assim, Atos 17, 6 e 7. Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Eu já ouvi você falar sobre esse texto e, de repente, a mensagem de Jesus, ela é tão intensa, tão provocadora, que até mesmo quem é contra ela acaba anunciando de alguma maneira sem perceber o impacto, porque o impacto do evangelho nessa cidade foi muito grande. Sim, as cartas vão mostrar isso, né? É dali de Tessalônica que o evangelho começa a se espalhar por muitos lugares. Paulo vai falar isso bastante na primeira carta, né? Apontando essa ideia de expansão tão presente nessas imagens de Alexandre o Grande. Não, lê Atos, gente, enche o coração dizendo assim, eu quero viver essa mesma expansão do evangelho no meu tempo. É impossível ler Atos e não se engajar com o evangelho de Cristo. É isso. É como se fosse picado pelo bichinho do evangelho, sabe? Esse alvoroço causado em todo mundo, eles percebe como essa frase traz mais assim atenção para o evangelho, porque os caras estão mexendo com o mundo inteiro. E o que eles estão dizendo? Que tem um outro rei que chama Jesus. Então eles anunciam o evangelho sem perceber, eles estão dando voz ao evangelho, querendo lutar contra ele, né? E é muito legal a gente perceber esses movimentos de pano de fundo que não vão ser tratados na série, né? E aí a gente aproveitou para tratar aqui no podcast. Legal, muito bom. A gente está chegando ao final hoje. Como você percebeu, é somente um pano de fundo para que você compreenda os mistérios que estão
inseridos nesse texto. Eu tô ansiosa para saber, semana que vem, para nossa conversa sobre fé e trabalho, que é um assunto que eu gosto pra caramba. E depois, Júnior, o anticristo, que é um tema que acho que a gente nunca explorou no Radiação, nesses 2 anos de radiação. Eu quero ver a relação com essas histórias e as histórias de hoje, né? Como que tudo isso funciona como um quebra-cabeça, como peças importantes nessa história. Pessoal, excelente semana a todos e a gente se fala na semana que vem. Tchau, pessoal.